Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia. Hoje nós vamos estar estudando o profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel ele pertence, juntamente com Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, aos chamados 5 livros pós-exílicos, e narra justamente o período do exílio dos judeus na Babilônia. Você que está chegando agora, seja bem-vindo e boa aula! O livro do profeta Ezequiel, ele vai narrar principalmente o período em que o povo esteve exilado na Babilônia. Nós vamos estar observando aqui o nome, autor, data, e quando chegarmos no pano de fundo, você vai ver o período de aproximadamente 22 anos em que Ezequiel esteve profetizando aos exilados. O título é por causa do autor, profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ou aquele a que Deus sustenta. Ele escreveu esse livro entre 592 e 570 antes de Cristo. O pano de fundo, vamos estar observando que a primeira invasão babilônica, em 606, Ezequiel não foi levado nessa primeira vez com os cativos. Nessa primeira vez, o rei Nabucodonosor levou diversas pessoas importantes, incluindo Daniel e seus amigos, dando início aos 70 anos de cativeiro. E na segunda invasão babilônica, 8 anos mais tarde, em 597 a.C., Jerusalém se revolta. Nabucodonosor invade a cidade pela segunda vez, e agora ele leva 10.000 homens, entre eles o rei Joaquim, os nobres e os proeminentes de Judá. E aí Ezequiel foi incluído. Você pode conferir isso em 2 Reis, capítulo 24 e versículo 14. E na terceira invasão babilônica, 11 anos depois, Zedequias, que havia sido estabelecido como rei de Jerusalém, se revolta contra a Babilônia e Nabucodonosor realiza o cerco à cidade que durou 3 anos. Como resultado dessa terceira invasão, a cidade foi destruída juntamente com o templo e muitos judeus foram mortos ou deportados. Esse foi o cenário no qual Ezequiel profetizou. O povo escolhido estava exilado numa terra pagã e estranha. Judá havia sido devastada, Jerusalém estava oprimida pelo inimigo, o templo estava em ruínas e os tesouros que lá haviam foram saqueados. Tudo isso é o resultado do juízo sobre uma nação que se esqueceu do seu Deus. E esse foi o pano de fundo do livro do profeta Ezequiel. E nós vamos fazer uma divisão temática para que a gente possa entender melhor o livro. O livro ele se divide em 3 partes básicas. A primeira do capítulo 1 ao capítulo 24, onde nesses capítulos nós vemos a chamada de Ezequiel e as suas profecias em relação à queda de Jerusalém, a chamada terceira invasão, que ocorreu no 11º ano do rei Zedequias. Depois nós temos os capítulos 25 a 33, onde podemos observar nesses capítulos profecias de juízo contra 7 nações pagãs. Essas nações pagãs vizinhas de Judá, elas experimentariam a ira do Senhor quando ele usasse seu instrumento, no caso Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essas nações seriam Amon, no capítulo 25, de 1 a 7, Moabe, no capítulo 25, de 8 a 11, Edom, no versículos 12 a 14 do 25, Filístia, do capítulo 25, versículo 15 a 17, Tiro, no capítulo 26, Sidom, capítulo 28, e o Egito, no capítulo 29 ao 32. E a terceira divisão são profecias de esperança e restauração para Jerusalém e Israel, do capítulo 33 ao capítulo 48. E quem era este profeta chamado Ezequiel? Ezequiel era filho de Buzi. Capítulo 3, versículo 3 diz: nada sabemos a respeito de seu pai, somente o nome, que era Buzi. Era um sacerdote nascido em Jerusalém, lugar onde passou os primeiros anos de sua vida.
Ele foi chamado de sacerdote para ser profeta 5 anos depois de sua deportação, em Ezequiel capítulo 1, versículo 2. Possivelmente com a idade de 30 anos, ele era casado, mas não teve filhos, e sua esposa morreu no 9º ou 10º ano de cativeiro, conforme Ezequiel 24, 18. Era uma pessoa respeitada e influente, o que o ajudou em sua autoridade como profeta. Ao que parece, sua casa se tornou lugar de reunião dos anciãos exilados. Você pode conferir isso, Ezequiel 8.1, 14.1, 21 e 29.1. Então, todas essas passagens confirmam que tinham essas reuniões. O ministério profético de Ezequiel ele foi todo na Babilônia. Tá? A gente confere o capítulo 1, 3, 3, 11, 15, 23, o 10, 15, 22 e 20, o 11, 24, 25, tudo são referências que confirmam isso. Ele fez na Babilônia o que Jeremias realizou em Jerusalém. Lembrou aos judeus que os que já estavam exilados e também os que ainda moravam em Jerusalém antes da queda de Ezequias, que os juízos que caíam sobre eles eram resultado direto de seus pecados. Infelizmente, muitos não entenderam a circunstância como juízo de Deus, mergulhando ainda mais fundo na imoralidade e superstição. Ezequiel ele também teve a incumbência de manter a fé dos exilados pela predição de uma restauração nacional sob a monarquia davídica. Segundo a tradição judaica, ele por fim foi morto por um companheiro de exílio cuja idolatria o estava censurando. Esse era o profeta Ezequiel. E como ocorreu a chamada? Como ocorreu a chamada do profeta Ezequiel? Na época do seu chamado, havia 5 anos que Ezequiel estava na Babilônia. O capítulo 1, versículo 1 a 3 diz isso. Ele tem uma experiência com Deus. A mão de Deus estava verdadeiramente sobre sua vida. Ele vê um vento impetuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela. E no meio disto uma coisa como metal brilhante que sai do meio do fogo. No versículo 4, capítulo 1. No meio da nuvem, o profeta é surpreendido com 4 seres viventes com aparência de homem, mas com 4 rostos, rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Ao perceber a glória de Deus, Ezequiel se prostra com o rosto em terra e ouve uma voz que diz para que se coloque de pé. O Espírito de Deus entra em Ezequiel e a mensagem que o separou para o serviço era a seguinte: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles dirás, assim diz o Senhor Deus. Ele quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. A gente confirma isso no capítulo 2, versículo 3 ao 7. Essa visão de Ezequiel ela é cheia de mistérios inexplicáveis, mas uma mensagem ela é transmitida com clareza e poder. Jeová é o Senhor soberano de Israel e de todas as nações da terra. A visão dada por Deus a Ezequiel, a semelhança de Isaías, foi também uma maneira de prepará-lo para o ministério. Nós entendemos que a afirmação de que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel significa uma capacitação especial do Senhor para a árdua tarefa que lhe teria. Nós nunca devemos começar algo para Deus sem que a experiência real de que a mão do Senhor está sobre nós, sem a realidade da certeza do nosso chamado, nós somos tentados a desistir diante de qualquer dificuldade. O que deixava Ezequiel firme, mesmo diante de oposições, era a convicção de que Deus o chamara e o comissionara. Então, a mensagem de Ezequiel anunciava a destruição por causa da dureza do coração.
o povo é chamado de casa rebelde. Mas existe uma esperança bem latente. Deus iria reconstruir a nação. E a grande mensagem é a necessidade de arrependimento que a gente vai estar vendo agora. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Essa é a principal mensagem de Ezequiel 18, 23, que vai estar sintetizando o livro. Através do desejo de arrependimento de seus profetas, Deus sempre se faz presente. O Senhor é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A gente confirma isso em 2 Pedro 3,9. O profeta Ezequiel ele é um instrumento de Deus, anunciando várias promessas de restauração ao seu povo. Mas essas promessas, por causa da dureza do coração, eram muitas vezes associadas à destruição. Tem um certo autor que diz que com pequenas variações a expressão "então saberão que eu sou o Senhor" ocorre nada menos que 70 vezes. E ela é empregada 29 vezes em relação ao castigo de Jerusalém pelo Senhor, 24 vezes com respeito aos juízos governamentais do Senhor sobre as nações gentias e 17 vezes referindo-se à futura restauração e à bênção final da nação eleita. Então, saberão que eu sou o Senhor, dá a tônica de que o Senhor está no controle. Nós vemos que a questão de arrependimento de pecado é muito importante para Deus. Um Deus santo requer um povo santo. E mesmo depois do exílio, Judá ainda exibia um coração endurecido. Já foi dito que quanto maior for o nível de endurecimento de um coração, maior será o impacto necessário para quebrá-lo. Então, veja, o cristão deve ser sensível à voz de Deus e não ser enganado pelo endurecimento que o pecado causa. O escritor dos Hebreus faz uma advertência para cada cristão e diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Lembrem, quanto mais endurecido o coração, maior é a pedrada para quebrá-lo. Mesmo entre os exilados, o castigo não tinha dado fruto de arrependimento e reforma. Alguns continuaram com as suas antigas idolatrias, persistiam em considerar compatíveis com uma lealdade nominal a Jeová. Outros ofereceram uma assistência obstinada aos ensinos morais do profeta, Ezequiel 2,13 e 8,5. Outros queixaram que tinham sido abandonados pelo seu Deus, não por pecados próprios, mas pelos pecados de seus antepassados. Capítulo 18, 2 e 25 e o capítulo 33, 10, 17 e 20. Aos que duvidavam do conselho do Senhor, Ezequiel diz que tortuosos eram os caminhos da casa de Israel. 18, 25. E ensina sobre a responsabilidade individual para com o pecado, afirmando: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. Os versículos 26 ao 28 do capítulo 18 dizem isso. Então, embora sem dúvida houvesse alguns espíritos afeitos ao de Ezequiel, os quais conheciam o juízo do Senhor nas calamidades que estavam ocorrendo e choravam sobre Sião com os corações contritos, conforme a gente vê o Salmo 137, a maioria, porém, continuava na idolatria e nos caminhos errados. Então, o arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo, é comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Por quantas vezes Deus usou os seus profetas para corrigir o seu povo? Felizmente, na maioria das vezes eles endureceram o coração. É por isso que nós precisamos compreender que o verdadeiro arrependimento é uma decisão pessoal de se afastar do pecado. É uma tristeza e uma aversão ao pecado.
Ao mesmo tempo em que nos afastamos do pecado, somos levados a uma vida de obediência a Cristo. Tenhamos então o exemplo de Ezequiel, de sua mensagem, para que Deus a cada dia esteja nos abençoando mais e mais. Deus abençoe você, sua família, sua casa. Até a próxima aula, querendo Deus.